nós mulheres que nos maquiamos quase todos os dias, né? Tem muita história da base com proteção solar, né? Sim. Isso é bom, não é bom? Então, aqui também é um outro campo que a gente pode discutir a vida inteira, né? A base com proteção solar, ela é excelente, tá? Ela substitui o protetor solar? Não, não substitui. Por alguns motivos práticos, né? Se a gente for analisar, via de regra, o protetor solar, a gente tem um tempo de reaplicação, né? Que eu sempre digo aos pacientes, olha, a partir de agora tu vai viver para passar protetor solar. Obviamente, a gente não usa o protetor solar de forma correta, que seria usar numa quantidade adequada e numa frequência adequada. Qual que é a quantidade adequada? 2 miligramas por centímetro quadrado, tá? Então, é equivalente, por exemplo, à área do rosto, mais ou menos uma colher de chá. E eu tenho que reaplicar isso a cada 2 horas, né? Então, a gente viveria basicamente para passar protetor solar o dia inteiro. Impraticável, né, fazer isso. Então, mas pelo menos 2 aplicações, né, para pacientes de maior risco, que têm uma exposição solar maior, pelo menos isso tem que ser feito. Então, passou de manhã, depois tem que reaplicar ali no começo da tarde. Que a pele vai absorvendo isso? Depende do Que tipo do acontece? protetor solar, né? A gente tem 2 tipos de protetor solar, que depois eu vou falar que é o físico e o químico, né? E aí o mecanismo é um pouco diferente. Mas só voltando para a questão da base, quando eu uso a base, por mais que ela tenha lá um FPS, tá? Um fator de proteção solar de 30, 40, 50, a gente não vai repor a maquiagem na quantidade adequada para chegar nesse FPS, né? Eu teria que passar um reboco no rosto tão grande que então ficaria impraticável usar maquiagem, né? Porque ia ficar feio, né? Então, a quantidade de produto que eu tenho que passar para ter aquela proteção que está escrita é aquela da recomendação do protetor solar, não muda, né? Então, quando a gente fala de base ou de maquiagem com proteção solar, a gente não consegue atingir, na verdade, esses números, né, de quantidade. E tampouco de reaplicação, né? Ninguém vai ficar passando base de 2 em 2 horas, né? Então, a gente não pode substituir, na verdade, a base, não substitui o protetor solar pela base. O que eu posso fazer? Usar o protetor solar e usar a base como uma camada adicional, né? Aí eu vou estar reforçando. Mesmo princípio, protetor solar com cor. Ele é uma camada adicional de proteção, mas não substitui, na verdade, o uso do protetor solar de verdade, né? Então, essa é uma questão que chega bastante essa dúvida, assim, essa confusão, né, em relação à maquiagem com proteção solar. E aí tem várias coisas, né? Tem tipo do protetor solar, enfim, várias nuances aí que a gente pode discutir, mas não dá para trocar, né? Em Não é suma é isso, substituível. não é substituível. Entendi. E a história dos FPS, né? Já ouvi falar que acima de 30 não faz diferença. Certo. Ou que se eu passar o fator 6, por exemplo, não vai fazer nada. Como é que é isso? Bom, vamos O que é mito e o que não é, vamos né? partir do princípio. O que é o FPS, né? O FPS é uma medida, né, de fator de proteção solar que nos dá, na verdade, assim, quantas vezes a mais eu posso ter carga de radiação solar, né, sem me queimar. Então, a gente tem nas pesquisas científicas como é que eles calculam isso. Existe uma taxa que é a dose eritematosa mínima, ou seja, o quanto que eu preciso tomar de sol para ficar vermelho, né? Então, eles pegam uma pessoa, obviamente não uma pessoa, né, fazem em outros modelos, mas expõem ao sol e fica contando, né? Quanto tempo demorou para essa pessoa ficar, ou essa estrutura ficar hiperemiada, né, eritematosa. 5 minutos, né? Então, o que é um FPS de 30? Quer dizer que eu consigo, a partir da aplicação daquele produto, né, na quantidade certa e na frequência certa, tomar 30 vezes mais carga de sol para não me queimar. Então, se eu tomei 31 vezes, eu vou me queimar, né? Se eu pegar um protetor solar com FPS de 50, o que quer dizer? Que eu posso tomar 50 vezes mais a carga de sol que eu teria, né, com o meu basal, para me queimar sem me queimar. Essa dose eritematosa mínima varia de cada pessoa, né? Se me expor 5 minutos no sol do meio-dia, eu vou me torrar, né? Agora, pega uma pessoa que tem mais capacidade de melanina, um fototipo mais alto, vai demorar mais, né? Por isso que a recomendação, inclusive, do FPS muda para cada fototipo, né? Para cada tipo de pele.
Então, em relação ao FPS em si, né, o que esse número ele significa isso, mas faz diferença o 30 e o 50? Essa é a dúvida que chega, né? E o 100? E o 99? O que a gente sabe é que sim, faz diferença, né? Só que a diferença, ela é muito pequena, né? Se eu pegar um FPS 30, ele vai me dar 96% de proteção. Se eu pegar um FPS 50, ele vai me dar 98%, né? O grande detalhe é, eu teria que estar usando a quantidade adequada na frequência adequada, né? Pro meu tipo de pele. Pro teu tipo de pele, exatamente. Então, esse é o grande segredo. Por que a gente recomenda, então? Mas é só 2% a mais de ganho, né? Em termos de proteção. Mas tu tá usando na frequência certa e na quantidade certa? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Então, o que a gente tem de ganho adicional quando a gente usa, né, um FPS mais alto? Ganha, na verdade, porque eu estou corrigindo, né, a minha deficiência na utilização correta do produto. Então, se eu usar 50 em vez de usar 30, se eu estivesse usando 30, eu não ia estar com 30 vezes, né, podendo tomar 30 vezes mais sol. Provavelmente eu vou estar ali com 20, né, 15, enfim, porque eu não usei a quantidade certa, com certeza. Espero que as pessoas passem a usar a partir de agora, mas é muito difícil, né? Então, quando a gente aumenta e orienta que o paciente use um mais alto, pensando muito mais nisso, né, para fazer uma correção em relação à utilização não adequada, né? Mas se a gente for analisar pelos estudos, a curva de ganho de proteção ela é pequena, né? E aí, claro, vai depender da história do paciente também, né? Se eu sou um paciente branquinho, né, ruivo, que me queimo fácil, já tive câncer de pele, eu vou querer o máximo de proteção para esse paciente. Se eu pegar um paciente, né, de raça negra com a pele que não queima, por exemplo, que tem uma proteção maior, esse paciente não vai precisar usar um protetor solar com FPS de 60, 80, 90, né? Pode usar um protetor solar com FPS menor. Agora, o grande detalhe, e aí outra coisa importante falar, o FPS ele é uma medida de proteção contra o UVB, né? Então, lembrando, o raio do sol ele tem 3 espectros, UVA, UVB e UVC. O UVC não chega, a gente tem o UVA e o UVB, né? E o FPS é a medida de proteção contra o UVB, né? Ou seja, ele não tem nada a ver com o UVA, que é o raio que dá o câncer, né? Então, esse é um outro detalhe, né? Jesus. Por isso que quando a gente vai comprar um protetor solar, é importantíssimo a gente ver uma outra coisa, né? Que é a medida de proteção solar em relação ao UVA, ou PPD, que é uma outra medida, né? Muitos protetores solares não trazem isso, né? Não trazem isso de forma esclarecida, mas, por legislação, a gente tem que o fator de proteção solar, UVA, ele tem que ser no mínimo 1/3 do UVB. Quando está escrito lá no protetor solar de amplo espectro, e essa palavra a gente tem que buscar, quer dizer que ele protege contra o UVA e protege contra o UVB. E provavelmente, né, ele vai ter essa proporção de 3:1. Então, esse é um detalhe importante, né? Todo mundo olha o FPS, é o número grande que está lá. Porque é o que mais ficou gravado, na verdade, no inconsciente da população geral, né? É porque eu ia te perguntar isso, aproveitando esse gancho. Então, o UVB é o que queima, é o que deixa vermelho. Exatamente. O UVA não, o UVA é o que penetra o VA é o que ali. dá câncer. É o que dá câncer. Sim. Então, o protetor solar, aí a gente tem que procurar, então, o tipo específico que protege contra o UVA. Exatamente, Jesus. né? Todos que protegem contra o UVA vão proteger contra o UVB também, porque ele vai estar junto, né? Todo protetor solar vai ter o FPS, por exemplo. Porque a gente sempre fica com aquele medo de ficar com a pele queimada, de ficar vermelho. Parece que é isso que a gente associa ao câncer. Exato, E exato. não tem nada a ver. Não tem relação direta. É que tem e não tem, na verdade, Sim. porque se eu tô me queimando, eu tô recebendo radiação UVB, obviamente a UVA tá chegando junto, né? E aí a gente não tem um protetor solar para o UVA, Entendi. né? Então, hoje, claro, na imensa maioria das vezes, eu desconheço uma marca que produza um protetor solar que protege só contra o UVB, né? Nunca vi nenhum. Então, basicamente, todos vai estar escrito lá, amplo espectro de proteção. Mas esse amplo espectro é isso que quer dizer, né? Que ele protege contra o UVA e contra o UVB. E aí tem uns que vão mais além, né? Aí protege contra o UVA2, né? Que é uma fração do raio UVA mais deletéria ainda, né? Mais perigosa.
Então tem essas minúcias ali que às vezes a gente olha o protetor tinha solar ideia. e não vê, né? E esses fatores de proteção, eles são diferentes. Por exemplo, quando a gente vai para proteção de roupa, né? Roupas com proteção solar. É um outro mecanismo, né? Uma outra nomenclatura que a gente vê lá em relação à questão do fator de proteção, né? Roupas com fator de proteção 50 estão excelentes, né? Então já quer dizer que a trama dela é mais fechadinha e ela tem esse fator de proteção impregnado na malha, né? Que ele faz com que o sol não penetre. Então, uma outra medida de proteção. Mas a gente pode guardar o número como 50 para uma roupa que está super adequada. E no